Fala, meus queridos, beleza? Guilherme aqui. Vamos lá então para mais uma resolução de listas aqui da nossa revisão de pré-cálculo, né? Da nossa série pré-cálculo, tratando aqui por enquanto os fundamentos da álgebra. A gente já está chegando aqui na parte final desse assunto. A gente pode se dizer assim, está fechando um capítulo, para no próximo capítulo ali a gente já começar a falar de outra coisa, beleza? Então, pessoal, nessa parte 7 a gente tratou de modelagem matemática. Isso é um assunto central para você que está no curso, por exemplo, de física, de química, engenharias de qualquer tipo. Por quê? Exatamente na modelagem matemática, é ali onde você vai pegar situações do mundo concreto ou fenômenos ali, né, no mundo natural e vai descrever esse cara matematicamente para, a partir da descrição matemática, você conseguir extrair alguma informação. Então, da parte 1 até a parte 6 da nossa revisão, a gente tratou ali de propriedades matemáticas, né, propriedades dos números, das equações, e aqui a gente vai aplicar todas essas propriedades para resolver de fato situações do mundo concreto. Mas, antes da gente começar a falar da nossa lista em si, se você está vendo esse vídeo aí no YouTube, já peço que você deixe seu like, já se inscreva no canal e manda esse vídeo aí para todo mundo que você sabe que também está precisando desse tipo de conteúdo, beleza? Aí isso dá uma grande força para o nosso trabalho. Começando então a falar da nossa lista, na questão número 1, eu falei para vocês o seguinte: se Carlos investir R$4.000 a 4% de rendimento ao ano, quanto a mais ele deve investir a uma taxa de 5,5% ao ano para que ele tenha um rendimento anual de 4,5% do valor total investido. Então já perceba o seguinte, eu já destaquei aqui para você que está perguntando quanto a mais que ele deve investir, ou seja, essa é a quantidade que a questão quer saber. Isso vai ser então o meu x da questão, a minha variável. Então o meu x, ele é o valor a mais investido e esse valor está a qual taxa de rendimento? A uma taxa de 5,5%. Beleza? Agora perceba o seguinte, ele já tinha investido aqui um valor de R$4.000 a uma taxa de 4%. Quem que vai ser o meu valor total? O meu valor total é 4.000 mais x. E eu vou querer ter um rendimento em cima desse valor de 4,5%. Então eu estou te falando o seguinte, que a soma do rendimento do valor aqui a 5,5% mais a soma do rendimento a 4%, isso tudo tem que ser igual a 4,5% de rendimento do valor total. Então, como é que vai ficar esse cara? Transformando, como sempre, de porcentagem para decimal, por exemplo, 5,5% é 5,5 dividido por 100, isso é 0,055. Então, aqui vai ficar como 0,055x mais o rendimento ali do valor de 4.000, né, que é o rendimento de 4%. 0,04 vezes 4.000. Isso tem que ser igual a 4,5%, ou seja, 0,045 de 4.000 mais x, que é meu valor total. Essa é a equação, então, que modela matematicamente o meu problema. Resolvendo ela, a gente acha o valor de x, que é exatamente o que a questão quer saber. Já de cara, né, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode aplicar uma distributiva aqui nesse termo à direita. Então, como é que fica? Eu vou reescrever todo mundo que está à esquerda, 0,055x mais 0,04 vezes 4.000. Eu não vou fazer essa conta, você já vai entender por quê. Fazendo a distributiva aqui, então fica 0,045 vezes 4.000, também não vou fazer essa conta, e 0,045 vezes x, 0,045x. Agora perceba o seguinte, por que eu não vou fazer essa conta? Eu quero que você aproveite essas nossas resoluções aqui de listas de modelagem para você pegar alguns macetes ali que você pode aplicar nas suas resoluções para você não ter que fazer tanta conta. Então perceba o seguinte, vamos aplicar a associativa aqui agora. Vamos passar todo mundo que tem x para o lado esquerdo. Se eu faço isso, quer dizer então que eu vou estar colocando x em evidência. Por quê? Eu vou ter 0,055x menos 0,045x. Isso é o mesmo que eu falar o seguinte, 0,055 menos 0,045 que multiplica x, e isso tem que ser igual a... Do lado direito ficou os termos que tem 4.000 multiplicado, que é 0,045 vezes 4.000 menos 0,04 vezes 4.000. Então, a mesma coisa, eu colocar 4.000 em evidência, ou seja, 0,045 menos 0,04 vezes 4.000. Agora, olha só como que isso vai facilitar a nossa vida. 0,055 menos 0,045, 55 menos 45, 10, né? Ou seja, aqui sobrou para mim 0,01x igual a 0,045 menos 0,04, ou seja, 45 menos 40 é 5. Então aqui ficou 0,005 vezes 4.000. Aí aqui a gente pode proceder de várias maneiras, tá? Eu, por exemplo, vou escolher fazer o seguinte, vou escrever esses caras como decimais, ou seja, 0,01 é 1 sobre 100 x, e aqui 0,05 é 5 sobre 1.000, que está multiplicando aqui o meu 4.000. Então, eu posso cortar esses dois zeros
com esses dois zeros. 5 dividido por 10, quanto que fica? Meio. Então, é a mesma coisa de eu ter colocado aqui 4.000 vezes meio, que é 4.000 dividido por 2. Ou seja, o meu X ele vale 2.000. Então, R$2.000 é essa quantia que eu preciso investir a 5,5%, para que no total o rendimento ele seja 4,5% do valor. A gente poderia vir ali e até conferir esses valores, né? Então, por exemplo, 2.000 vezes 0,055 fica 110, mais 0,04 vezes 4.000, que é 160, 110 mais 160, 270. E isso é o mesmo que 0,045 vezes 4.000 mais 2.000, 6.000. 0,045 vezes 6.000 é 270, tá? Você pode conferir essa conta aí depois, beleza? E é sempre uma ideia boa você pegar o resultado final e conferir na sua modelagem para ver se fez sentido, para ver se você acertou tudo, ok? A questão número 2 vai me falar o seguinte: uma executiva recebe um salário mensal mais um bônus de Natal no valor de R$ 8.500. Se no total ela recebe R$ 97.300 ao ano, quanto é o seu salário mensal? Então aqui já é muito claro. Quem que é o meu X? O meu X é o salário mensal. Quem que é então o meu salário anual? O meu salário anual tem que ser 12x, né? São 12 meses, mas existe um bônus ali de Natal de 8.500. Esse é meu salário anual. Só que a questão falou para mim que esse salário anual é de 97.300. Aí ficou fácil, né? Como que vai ficar a minha modelagem então? 12x mais 8.500 igual a 97.300. Então perceba que é uma equaçãozinha linear. Então se a gente resolve esse cara, eu posso escrever que 12x é igual a... Se eu passo 8.500 negativo para o outro lado, 97.300 menos 8.500, isso vai dar exatamente 88.800, beleza? Se eu divido 88.800 por 12, eu tenho então que o salário mensal dela é de R$ 7.400. Então ela recebe ali por ano 12 parcelas de 7.400 mais o bônus de Natal, totalizando 97.300, ok? Bem simplesinho ali, modelagem com equação linear. Vamos lá para a questão número 3. Essa questão 3 é bem legal, tem uma charadinha pra gente aí, olha só. Ela vai me falar o seguinte: uma estrela de cinema, não querendo revelar a verdadeira idade, passou a seguinte charada ao repórter: 7 anos atrás, eu era 11 vezes mais velha que minha filha. Agora eu sou 4 vezes mais velha do que ela. Qual que então que é a idade dessa atriz, dessa estrela de cinema? Então vamos lá, pessoal. Tem diversas formas que a gente poderia resolver isso daqui. Eu vou escolher resolver da seguinte forma, por facilidade, na hora de montar. O meu valor X, ele vai ser a idade atual da filha. A idade da filha agora. E o que a questão fala pra mim? Que agora a atriz ela é 4 vezes mais velha que a filha. Então eu vou falar que 4x é a idade da atriz agora. Então já de cara, eu quero te chamar a atenção para o seguinte: perceba que o meu X é a idade da filha. Quando a gente achar o valor de X lá no final, isso ainda não é a resposta. Então saiba que se isso fosse, por exemplo, uma questão objetiva, né, com alternativas, certamente já teria o valor de X lá direto para confundir a nossa cabeça. Mas lembre-se sempre de prestar atenção aonde está no enunciado a pergunta. O enunciado que é a idade da atriz, não que é a idade da filha. Então, se eu estou chamando de X a idade da filha, eu tenho que lembrar de multiplicar isso por 4 no final. X é a idade da filha agora e 4x é a idade da atriz. E aí, a atriz também falou o seguinte: 7 anos atrás, eu era 11 vezes mais velha que minha filha. Pensa comigo, 7 anos atrás, qual que era a idade da filha? Bom, ela tinha 7 anos a menos. Então, x menos 7 é a idade da filha antes. Se são 7 anos a menos, quanto que era então a idade da atriz 7 anos atrás? Bom, se atualmente é 4x, 7 anos atrás era 4x menos 7. Então, é a idade da atriz antes. Só que perceba o seguinte, a questão fala que a idade da atriz antes era 11 vezes a idade da filha lá na época. Então, era 11 vezes a idade da filha antes. Eu estou te falando o seguinte, que a idade da atriz antes, ou seja, 4x menos 7, era 11 vezes a idade da filha. Então, x menos 7. Beleza? Pronto, tá aí a modelagem do meu problema. Agora a gente resolve, acha o x e lembra no final de multiplicar por 4, que é a idade da atriz em si. Então, né, já de cara a gente pode aplicar a distributiva. Esse 11 está multiplicando esses dois termos aqui. Então, fica 4x menos 7 igual a 11x menos 77. Vamos agilizar aqui que vocês já sabem, já estão craque nisso. Não importa de que lado da igualdade estejam os fatores, lembrando, né, de respeitar quem eu passei para cada lado. Ou seja, 11x menos 4x, 7x. Isso é igual a 77 eu passo positivo, tá?
77 menos 7, 70. Então, x é 70 dividido por 7, x é igual a 10. Lembrando que essa é a idade da filha, né? A questão que é a idade da atriz, 4x, então, é igual a 40. Então, como eu falei, né? Prestar atenção sempre no enunciado para saber o que de fato ele está perguntando e a gente poderia ter modelado aqui, por exemplo, com a idade da atriz já sendo direto x. Só que se a idade da atriz fosse x, a idade da filha teria que ser x sobre 4. Aí eu achei que ia ficar um pouco mais complicado de visualizar a coisa, tá? Na questão, então, número 4, né, eu falei para vocês o seguinte: um jardim retangular é contornado por 200 metros de cerca. Já é uma primeira informação importante. Encontre a largura e o comprimento desse jardim se a área que ele cobre é de 2.400 metros quadrados. Então, deu para mim o contorno desse cara, deu o contorno de uma área. O contorno de uma área também é chamado de um perímetro. Então a questão falou para mim o seguinte: o perímetro ali do retângulo é de 200 metros e a área desse cara é de 2.400 metros quadrados. Então, por exemplo, aqui eu escolhi chamar de x o comprimento e y a largura. Poderia ser o contrário, não tem problema. Só que a gente sabe o seguinte, que o perímetro é a soma então de todos os lados, ou seja, x mais x e y mais y. 2x mais 2y, que é o mesmo que eu escrever 2 que multiplica x mais y, e isso é igual a 200. Se eu venho aqui e simplifico esses caras por 2, vai sobrar para mim o seguinte, que x mais y é 100, logo y é 100 menos x. E a questão falou para mim também o seguinte, que a área, ou seja, comprimento vezes largura, x vezes y, é 2.400. Agora eu já sei quem que é o y, posso vir aqui e substituir esse cara. Então x que multiplica 100 menos x, isso é 2.400. Então, aplicando aqui a distributiva, 100x menos x ao quadrado é igual a 2.400. Vamos rearranjar esse cara para o fator que multiplica x ao quadrado ficar positivo. Ou seja, eu vou ter x ao quadrado menos 100x mais 2.400 igual a zero. Isso é o equivalente de eu ter passado todo mundo que está aqui do lado esquerdo para o lado direito da equação. Caímos então numa equação quadrática. Se eu acho aqui então as raízes dessa equação, eu vou encontrar os valores possíveis ali para o meu x, tá? Então vamos lá, por Bhaskara, o meu x ele tem que ser menos b, então menos 100, 100, mais ou menos raiz de 100 ao quadrado, 10.000, menos 4 vezes 1, que é o fator aqui do a, né? Vezes 2.400. 4 vezes 2.400 é 9.600, né? 4 vezes 24, 96. Então aqui fica 10.000 menos 9.600, 400. Então aqui ficou raiz de 400 e todo mundo aqui está dividido por 2, que é meu 2a. Então eu tenho aqui duas possibilidades. Raiz de 400 é 20, então fica 100 mais 20, 120, dividido por 2, 60. 100 menos 20, 80, dividido por 2, 40. Então eu posso ter um comprimento de 60 e uma largura de 40, porque o meu y é 100 menos x, beleza? Ou eu posso ter o meu comprimento de 40 e a largura de 60. Nesse caso aí não tem problema, né? A única restrição que a gente tem ali é em relação ao perímetro, que ele tem que ser no total 200. Lá quando vocês estiverem estudando cálculo 2, né, nas derivadas parciais, vocês vão ver alguns tipos de questões um pouco parecidas com essa, só que vai ter algumas restrições a mais na hora de vocês calcularem medidas ali de figuras geométricas. Mas isso é assunto ali para o futuro, mas para vocês já ficarem sabendo que a modelagem matemática vai continuar acompanhando vocês pelo resto da sua vida no seu curso de exatas, beleza? Seguindo então na nossa lista, na questão número 5, eu dei uma situação também que envolve ali medidas que fala o seguinte: um quadro tem uma área pintada de 14.000 centímetros quadrados e uma moldura de largura uniforme. Tá? Então, informação importante. Sabendo que o perímetro do quadro é 1 vezes e meia o perímetro da área pintada, qual a área total ocupada pelo quadro? E aí tem uma figura para ajudar a gente. Então perceba o seguinte, esse quadro tem uma área pintada de 14.000 centímetros quadrados, de tal forma que a minha altura é 140 centímetros e o meu comprimento aqui é de 100 centímetros. E a minha largura da moldura ela é constante, ou seja, aqui vale x, aqui embaixo vale x, mas esse pedacinho aqui também vale x, aqui também vale x, x, x. Então olha só o que a questão fala para mim, que o perímetro total desse cara, ou seja, englobando a parte de fora, a parte da moldura, tem que ser 1 vezes e meia o perímetro da parte de dentro. Só que quem que vai ser o perímetro aqui para mim? Então ele é 2 vezes que multiplica. Quem que é esse lado aqui todo então, pessoal? 100 mais, tem x aqui e tem x aqui, 100 mais 2x. E quem que é esse lado aqui? 140 mais x, então aqui é 140 mais 2x, beleza? Então esse é o perímetro total da parte de fora. Isso tem que ser igual a 1 vezes e meia o perímetro da parte de dentro, que é simplesmente 2 vezes 100 mais 140. Eu posso já simplificar de cara esse 2 e agora vamos resolver algumas contas. Então 100 mais 140
240. 2x mais 2x, 4x. E aqui fica 100 mais 140, 240, que multiplica 1,5. Então, 1,5 vezes 240. Eu novamente não vou realizar essa conta para você ver por quê. Então, aqui ficou 4x é igual a 1,5 menos 1, que multiplica 240. Por quê? Eu passei esse cara para lá, negativo. Só que isso aqui é como se tivesse 1 vezes 240. Então, ficou 1,5 menos 1. Então, aqui sobra para mim 4x é igual a 1,5 menos 1, meio vezes 240. Só que meio de 240 é a metade de 240, é o famoso 120. Então, se 4x é igual a 120, x é igual a 120 dividido por 4, x igual a 30. Opa, beleza, Guilherme. Acabou a questão, né? Não acabou. Lembra o que o enunciado falava pra gente. Ele não quer o valor aqui dessa largura da moldura. Ele quer o valor da área total ocupada pelo quadro. Então, quem que vai ser minha área total? A minha área total é comprimento vezes altura, só que da parte de fora. Ou seja, em um dos lados eu tenho 100 mais 2x e na altura eu tenho 140 mais 2x. Quem quer 2x? 60. Então aqui fica 100 mais 60, 160, que multiplica 140 mais 60, 200. 16 vezes 2, 32. E tem quantos zeros que sobrou? 1, 2, 3. Então 32.000 centímetros quadrados. Então perceba aí que novamente é uma questão que a gente utilizou a variável para uma medida, só que o enunciado perguntava outra. A gente usou a medida para calcular o que pedia no enunciado, tá? Então fiquem sempre atentos. Na questão número 6, agora uma questão ali de concentração, fala o seguinte: que quantia de uma solução ácida com 60% de concentração deve ser misturada a uma outra solução ácida a 30% de concentração para que sejam produzidos 300 ml de uma solução com 50% de concentração? Então vamos lá, pessoal. Perceba o seguinte, já de cara, o que o enunciado quer saber? Que quantia de uma solução ácida de 60%. Então, beleza. Esse vai ser o meu x. X é a solução, é a quantidade da solução a 60%. Só que perceba o seguinte, no final vão ser produzidos 300 ml de uma solução. Ou seja, 300 é o meu total. Se 300 é o total e x é o da solução de 60%, quanto que tem que ser a quantidade da solução de 30%? Bom, tem que ser 300 menos x, é o que sobrou. Então, 300 menos x é da solução a 30%. Então, pronto. Olha só o que a questão está me falando. A quantidade de ácido que tem na minha primeira solução é 60% de x, 0,6 vezes x, somada com a quantidade de ácido que tem na minha segunda solução, eu estou misturando ela. Então, a minha solução é 30% de ácido numa solução que tem 300 menos x de quantidade total. Então, se eu somar a quantidade de ácido que tem nas duas primeiras, tem que ser igual à quantidade de ácido no total. Qual que é a quantidade de ácido no total? É 50% de 300. Então, 0,5 vezes 300. Agora, só fazer a nossa continha aplicando a distributiva. Então, fica 0,6x mais 0,3 vezes 300, 90. 0,3 vezes menos x, menos 0,3x, igual a meio vezes 300, 150. Então, aqui ficou 0,6 menos 0,3. 0,3x igual a 150 menos 90, 60. 60 dividido por 0,3, isso é exatamente a 200. Então, tem que ser 200 ml a minha solução, adicionada ali a 60% de concentração para produzir essa solução final ali. Vamos lá então para a questão número 7. Essa questão também é legal, que são aquelas questões que envolvem o tempo necessário para a gente completar determinada tarefa. Então a questão vai me falar o seguinte: Carlos e Ana, trabalhando juntos, limpam toda a casa em 1 hora e 48 minutos. Sozinho, Carlos demora 1 hora e meia a mais do que Ana para limpar toda a casa. Quanto tempo então cada um leva para limpar toda a casa sozinho? Então vamos lá. Aqui a gente quer saber qual que é o tempo dos dois, então não faz muita diferença ali qual que você vai chamar de x. Eu, por simplicidade, vou falar que x é o tempo que Ana demora sozinha. Então, x é o tempo de Ana para limpar a casa toda. Agora, pensa comigo. Se Ana demora x horas para limpar a casa toda, em 1 hora, que fração da casa ela vai ter limpado? 1 sobre x, concorda? Então, por exemplo, você demora 3 horas para fazer uma lista de exercícios. Em 1 hora você vai ter feito que parte dessa lista? 1/3, tá? Mesma ideia aqui. Então, se x é o tempo que a Ana leva para limpar tudo, 1 sobre x é a fração da casa que ela consegue limpar em 1 hora. E o Carlos? Bom, o Carlos, a questão fala para mim o seguinte, que ele demora 1 hora e meia a mais do que ela. Então, o Carlos aqui vai ter x mais 1,5 como tempo para limpar a casa toda. Então, esse aqui é o tempo do Carlos
para a casa toda. E mesma ideia, em 1 hora, que fração da casa o Carlos vai ter limpado? Ele vai ter limpado 1 sobre x mais 1,5. Agora perceba o seguinte, para esses caras eles completarem a casa toda, eles gastam 1 hora e 48 minutos, os dois juntos. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, 1 hora e 48 minutos equivale a que quantidade ali, se eu quiser transformar, por exemplo, em frações. 48 minutos, ele é que fração de 1 hora? 48 por 60, a gente pode simplificar por 12, aqui ficaria 4 quintos. Então, 1 hora e 48 minutos é 1 mais 4 quintos. 1 mais 4 quintos é 5 aqui, que é o meu denominador, vezes 1, 5, mais 4, 9 quintos. Então, eles gastam um tempo ali de 9 quintos de horas para limpar a casa juntos. E aí, mesma ideia. Em 1 hora, que fração da casa eles limpam junto? Em 1 hora eles limpam 1 sobre 9 quintos, que é o mesmo que 5 nonos. Então agora a gente já pode juntar as informações, né? A fração da casa que a Ana consegue limpar em 1 hora, que é 1 sobre x, mais a fração da casa que o Carlos consegue limpar em 1 hora, que é 1 sobre x mais 1,5, tem que ser igual à fração dos dois juntos limpando, que é 5 nonos, beleza? Está aqui montado então a minha modelagem matemática. Agora eu preciso resolver essa equação e ver que valor de x eu vou encontrar. Então vamos lá. Aqui eu posso tirar o MMC do lado esquerdo, do lado direito eu vou deixar quietinho. Então x que multiplica x mais 1,5. X que multiplica x mais 1,5 dividido por x, sobrou x mais 1,5 que multiplica 1, x mais 1,5. X que multiplica x mais 1,5 dividido por x mais 1,5, sobra x que multiplica 1, x. Então aqui ficou 2x mais 1,5. Se eu multiplico aqui cruzado, tá? Esse cara tá vezes 9 e isso tem que ser igual a 5 que multiplica aqui, ó, distributiva, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1,5, 1,5 de x. Beleza? Então pronto, vamos agora desenvolver a nossa equação. Eu já vou rearranjar aqui para ficar com um termo que acompanha o x ao quadrado positivo. Então aqui fica 5x ao quadrado mais 5 vezes 1,5, 5 vezes 1,5, 7,5 de x, menos todo mundo que está aqui desse lado passaria negativo para o outro lado, não é assim? 9 vezes 2, 18x. 9 vezes 1,5, menos 13,5. Isso tudo, então, é igual a zero, porque não sobrou ninguém do lado de lá. Rearranjando os termos, fica 5x ao quadrado, 7,5 menos 18, isso aqui é menos 10,5x, e aqui menos 13,5. Vamos resolver aqui agora, então, a nossa equação de segundo grau e extrair o valor de x. Então, o meu x vai ser menos b menos 10,5, 10,5. Mais ou menos raiz de. Então eu vou abrir esse delta aqui porque tem umas continhas mais enjoadas, tá? Então 10,5 ao quadrado, 110,25. Menos 4 vezes 5 vezes menos 13. Menos com menos, mais. Então aqui é 4 vezes 5 vezes 13,5. Isso vai ficar 270. E isso tudo aqui agora dividido por 2a, que é 2 vezes 5, que é o 10. Então eu tenho que o meu x, ele é 10,5 mais ou menos 110,25 mais 270, 380,25. Raiz desse cara, 19,5. Então aqui ficou 10,5 mais 19,5 sobre 10. Aí é aquele mesmo esquema. Só que se eu já faço aqui 10,5 menos 19,5, a gente já viu que daria um número negativo. E esse cara já não serve para a gente, porque x é um tempo, tá? E não existe tempo negativo. Então me importa somente aqui, ó, 10,5 mais 19,5. 10,5 mais 19,5 dá 30. 30 dividido por 10, 3. Então 3 é o tempo da Ana. Então Ana gasta 3 horas. E quanto que gasta o Carlos? 3 mais 1,5, 4,5 é o tempo do Carlos. Questão número 8, pessoal. Questão número 8, então, vai falar de taxa de variação, ou seja, da velocidade. Velocidade é a variação da distância no tempo. Vocês vão ver que é uma questão ali muito parecida com as questões que vocês veem na física. E também tem outros tipos de questões que poderiam ter caído aqui. Por exemplo, potência como variação da energia, corrente como variação da carga e por aí vai. Então na questão 8 vai me falar o seguinte: Mateus viajou de Belo Horizonte a São Paulo, percorrendo uma distância de 600 km. Parte da viagem ele fez de ônibus, a uma velocidade média de 80 km por hora, e o restante foi feito de carro a uma velocidade de 120 km por hora. Sabendo que no total ele levou 6 horas para completar o trajeto, quanto tempo da viagem foi feito de carro? Então vamos relembrar que a velocidade é a variação da distância no tempo. Só que a minha questão está pedindo um tempo. Então eu posso escrever então que o tempo é distância sobre velocidade. Eu somente troquei esses dois caras aqui de lugar. Só que perceba o seguinte, eu vou falar que x é a distância
percorrida de carro. Então, novamente, eu vou achar o x, mas ele ainda não é a resposta. Se 600 km é a distância total, então qual que vai ser a distância percorrida pelo ônibus? 600 menos x é a distância de ônibus. Eu sei, então, que se eu somar o tempo da distância percorrida de carro mais o tempo da distância percorrida de ônibus, esses dois caras têm que ser igual a 6 horas. Só que tempo é distância por velocidade. Então, se eu somar x, que é a distância de carro, sobre a velocidade, que é 120 km por hora, mais 600 menos x, que é a distância de ônibus, sobre a velocidade, que é 80 km por hora, esse tempo tem que ser igual a 6 horas. Beleza? Eu posso aqui, então, tirar o MMC dos dois lados da igualdade. Então, isso aqui vai ficar entre 120 e 80. O MMC é 240. 240 dividido por 120, 2 vezes x, 2x. 240 por 80, 3. Então, aqui 3 que multiplica 600 menos x. E 240 vezes 6. 6 vezes 200, 1.200. 6 vezes 40, 240. 1.200 mais 240, 440. 2x menos 3x, apliquei a distributiva aqui. Então, aqui sobra menos x mais 1.800 é igual a 1.440. O meu x, então, vai ser como? 1.440 menos 1.800 fica menos 360. Cancelando o sinal de menos dos dois lados, meu x é igual a 360. Beleza, é isso que a questão quer? Não é. A questão quer o tempo gasto. Então, qual vai ser o tempo gasto pelo carro? O tempo do carro, ele é a distância, 360, dividido pela velocidade de carro. 360 dividido por 120, 3. Então, ele demorou 3 horas de carro e 3 horas de ônibus. Beleza? Questão ali bem com a cara de questão de física. E para finalizar, nossa questão número 9, uma questão que tratou de modelagem com inequações, que é basicamente a mesma ideia, só que enquanto na equação a gente está querendo encontrar uma quantidade exata, né? Porque tem uma igualdade lá, na inequação a gente está querendo encontrar um intervalo ali em que aquela quantidade pode estar variando. Então olha só na questão número 9. O custo anual de um carro ele é estimado pela fórmula C é igual a 0,35x mais 2.200. Em que x representa o total de quilômetros rodados. Então a questão já definiu quem que é o x para mim. Se o dono desse carro deseja gastar entre 6.400 e 7.100 por ano, ele deve permanecer em que intervalo de quilômetros rodados? Tá? Então a questão já me pergunta aqui em que faixa, em que intervalo essa minha variável tem que estar oscilando. Então eu quero o seguinte, eu quero que o meu custo total ele esteja entre 6.400, então ele é maior ou igual que 6.400 e menor ou igual que 7.100. Ele tem que estar entre esses dois intervalos. Só que quem que é o meu custo total? O meu custo total é 0,35x mais 2.200. Essa é a minha inequação que modela o problema. Agora é só resolver esse cara e acabou. O x já vai dar direto a faixa ali em que a quilometragem pode estar. Então, se eu subtrair 2.200 de todas as etapas aqui da minha equação, fica 6.400 menos 2.200, aqui fica 4.200. Menor ou igual a 0,35x, que foi o que sobrou aqui, e esse cara menor ou igual a 7.100 menos 2.200, 4.900. Agora é só eu passar o 0,35 dividindo aqui dos dois lados. 4.200 dividido por 0,35, a gente pode ver aqui que são múltiplos de 7, tá? A gente poderia abrir essa conta ali, transformar em decimal, mas você confere aí na sua casa. Então 4.200 dividido por 0,35, isso aqui é 12.000. E isso tem que ser, o x tem que ser maior que 12.000 e tem que ser menor que 4.900 dividido por 0,35, isso aqui é 14.000. Então pronto, se a minha quilometragem estiver entre 12.000 e 14.000 km rodados por ano, o custo vai estar ali naquela faixa, beleza? Essa então foi a nossa lista 7, tratando ali de modelagem matemática, reforçando ali que é um assunto muito importante, tá? Vocês vão passar fazendo isso o resto aí das suas carreiras nos cursos de exatas, obviamente com técnicas matemáticas mais avançadas, mas a ideia primordial não vai sair disso, né? A gente vai pegar algo da natureza e vai conseguir modelar usando as propriedades do que a gente conhece no cálculo. E perceba que com pouca coisa, ali dos fundamentos da álgebra, a gente já consegue resolver um bocado de situação do nosso cotidiano. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, mais uma vez, peço aí que você deixe seu like, já compartilhe com o pessoal, se inscreva no canal para não perder as próximas resoluções e obrigado pela sua atenção. Eu vou ficando por aqui, bons estudos e até a nossa próxima lista. Aquele abraço, tchau, tchau.